não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está onde? No meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa, vendo a mulher que a árvore era o quê? Era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, deu também ao marido e ele comeu. Abriram então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folha de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, escondeu-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e fiz o quê? Me escondi. Quem está me ouvindo, dê um glória a Deus. Tive medo e fiz o quê? Me escondi. Aí diz assim: perguntou Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem à mulher: disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu o quê? Comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu o quê? Um foi jogando culpa para cima de quê? Alguém assumiu o que fez? Sim ou não? Foi fulano, não foi ele, não foi outro, foi a mulher, não foi a serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: observa você agora o castigo da serpente, que você vai ver um dos maiores castigos, para você ter uma ideia do que é quando uma pessoa está longe de Deus, o que acontece com ela. Olha só a maldição que veio sobre a serpente. Amém? Visto que isto fizeste, maldito entre todos os animais domésticos, és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o quê? Sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Observa você o que é rastejar. Significa ou ela voava ou ela o quê? Andava, mas agora ela iria ficar rastejando e iria comer pó todos os dias do quê? Você já observou que tem pessoal, que a gente não, mesmo conhecendo a palavra, mesmo estando no templo, mas a vida dela anda o quê, pessoal? Rastejando, porque falta alguma coisa. Falta uma decisão dela, ou aceitar Jesus, falta uma atitude dela de se converter de verdade, porque Deus não te fez para rastejar, dê glória. Para rastejar é a serpente, dê uma salva de palmas. A serpente é para rastejar, para comer pó.
Mas você não. Deus colocou o homem lá no paraíso e falou: ó, você será o cabeça. Você vai estar no paraíso e você vai dominar tudo. Você vai ser Senhor. Eu só te peço uma coisa para você: me obedeça. Deus deu um mandamento só. Um mandamento. Qual foi? Só para provar, não ouviu glória? Só para provar o coração do ser humano. Ó, você pode comer de tudo. É tudo que eu estou te dando. Eu estou colocando tudo isso que eu estou dando. Eles sacrificaram alguma coisa? Eles tiveram que trabalhar para ter aquilo? Sim ou não, André? Ou eles receberam tudo de mão dada? Ou nasceu num berço de ouro, como diz aí? É filho de um homem rico. Imagina um filho de homem rico, já nasce aonde? Já nasce num berço de quê? Já tem toda a vida já garantida, sim ou não? Assim era Adão e Eva, nasceu no berço de quê? De ouro, já tinha o paraíso, tinha salvação, tinha tudo. Era só obedecer. Diga amém. Fala para quem está ao seu lado: tu quer vitória? É só obedecer. Só isso, a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Ele só deu uma ordem: não toque ali, não toque naquilo, porque se você tocar, você vai morrer. Eles tocaram e morreram? Não. Caíram mortos no chão? Não. Então que morte é essa? Pessoal, eles iam viver eternamente como Deus. Entrou na vida, entrou a morte, entrou o pecado. E o salário do pecado é o quê? Toda a humanidade, presta atenção agora, hein? Toda a humanidade foi condenada por causa daquilo. O pecado entrou a humanidade inteira, não foi só eles. A humanidade inteira se perdeu. Então ali entrou o pecado, ali entrou a morte. A pior morte não é a morte física, é a morte o quê? E a morte espiritual acontece quando a pessoa desobedece a palavra. Quando a pessoa está longe de Deus, não significa estar longe só da igreja. É estar vivendo na desobediência da palavra de Deus. Então ela está morta, mesmo estando na igreja. Para que ela tenha vida, ela tem que se converter e obedecer a palavra. Dê um glória a Deus. Você recebe essa palavra e ela recebeu esse castigo. E qual foi o castigo? Vamos lá. Aí diz: porém 15, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá o quê? E tu lhe ferirás o quê? Não é assim quando tu vê a cobra da vontade de fazer o quê? Vixe, mata, pega, corta. E se demora, ela pega aonde? Espiritualmente falando, sabe qual é? Que o diabo, ele sempre vai estar no calcanhar. Ele é aquele perseverante, mas Deus te deu poder para pisar na cabeça dele. Não ouviu glória, não ouviu glória. Deus te deu poder para pisar aonde? E é aí que vamos entrar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores dará à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste a voz de quem? Da tua mulher, e comeste a árvore que eu te ordenei que não comeis, maldito é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dele o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva da onde?
Fala alto, no suor do rosto comerás o pão, até que torne o quê? A terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, pois ela a mãe de todo ser humano. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se torna como um de nós, conhecedor do bem de quê? Do mal. Calma aí, eis que o que Deus falou? Repete aí. Com quem Deus está falando? Deus está falando com quem? Deus falou: eis que o homem se torna como um de nós. Jesus sempre existiu. Pai, Filho e Espírito Santo, glorifique esse Deus. Jesus é Deus. Jesus sempre esteve com o Pai, ouviu glória. Sempre esteve desde o princípio. Para ele foi criada todas as coisas. Então ele se torna como um de nós, conhecedor do bem. Quer dizer o seguinte, vamos lá, presta atenção agora. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugiar de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Dê glória a Deus. Agora escuta, por favor. Preste atenção. O homem, ele agora sabia o bem e o mal, só que ele estava fora do jardim. Onde ele estava, igreja? Ele estava no jardim ou fora? Ele perdeu tudo que Deus deu. E ele lá fora, ele tinha que trabalhar, ele tinha que lutar, ele tinha que sacrificar com o suor do teu rosto. Presta atenção. Só que ele não podia entrar mais aonde? No Éden. Perdeu a salvação. Agora vem uma coisa linda para você. João 3,16 fala: levanta a mão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, diga não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio e pagou pelos nossos pecados numa sexta-feira santa. Pagou pelos nossos pecados numa sexta-feira santa. E no domingo da ressurreição, quando eles foram lá dentro do túmulo procurar o Senhor, o que estava escrito lá? Tinha um anjo sentado lá, e o anjo falou assim: por que procura entre os mortos o que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, sexta-feira, ele venceu o pecado, sexta-feira santa. Não ouviu glória? Só que não era só isso. No sábado, ele foi no inferno tomar o poder do diabo. Ele desceu na profundeza, no mais profundo, para tomar a chave, o poder que Adão tinha entregue para o diabo. O diabo tinha poder na humanidade. O diabo tinha poder de matar, roubar, destruir. Ele tinha poder de matar, destruir quem quisesse. Mas o Senhor Jesus, que veio em carne e osso, ele tomou essa chave, ele tomou esse poder. Não ouviu glória, igreja? Então repete comigo: Satanás não tem poder. Ele tem poder? Ele tem poder na vida daquele que permite ele ter poder. Olha que interessante. Mesmo Jesus ter morrido na cruz, mesmo Jesus ter levado os pecados, mesmo assim a pessoa pode ir para o inferno. Mesmo assim a pessoa pode continuar doente, pode continuar enfermo, pode continuar sofrendo. Por quê?
se ela dá legalidade, se ela aceita isso na vida dela. Então a vitória não foi na sexta-feira somente. A maior vitória foi contra a morte. Ninguém nunca tinha vencido a morte. Alguém morreu e conseguiu voltar? O único que venceu a morte, por isso que Jesus falou, não toque para que não morra. Olha que interessante. Deus fala, não toque na para que não, porque tem coisa que vai você morrer. Tem coisa que vai te morrer espiritualmente. Tem coisa na internet, tem coisa que você não pode mexer, não pode tocar, não pode se aproximar. O que te faz tu morrer espiritualmente tem que se afastar da igreja. Não ouviu glória, não ouviu glória. Porque a pior coisa é uma pessoa morta, o quê? Espiritualmente. Alguém já viu uma pessoa morta espiritualmente? É feio demais, pessoal. É feio demais. Você está vendo que a pessoa está apagada? Amém? Amém. Não ouviu glória, não ouviu glória. Só foi falar de apagada, apagou o microfone. E ninguém dorme não, irmão. Ninguém dorme não. Então, preste atenção. É feio demais a pessoa trocar o jardim do Éden para ficar rastejando igual a serpente, comendo pó. Porque quem vive no pecado vive comendo pó. Só vive rastejando. Onde vai, tenta levantar, pum. Tenta levantar, pum. Tenta levantar, pum. Tenta levantar, não se levanta. Enquanto não se converte. Porque a serpente, já viu a serpente andando por aí? E aí? Viu a serpente voando de novo? Porque foi ordem de Deus. E quando é de Deus, não adianta. Não se levanta, pessoal. Quem vive longe de Deus, quem vive distante. Eu fico olhando essa jovenzinha, né? Está toda ali com o corpinho, né? Está rindo, coitada, não sabe o que? Fala bem forte. Inocente, né? Não sabe o que é a vida. Não sabe o que está perdendo. Algumas vão ter que sofrer, comer pão que o diabo amassou, porque se não aprende com o testemunho na palavra, se não aprende com a palavra, se não aprende com o exemplo de pai, pastor, fala comigo, a vida é uma escola. Fala alto. Vai aprender entre trancos e barrancos, como nós aprendemos entre trancos e barrancos. Quem aprendeu entre trancos e barrancos é sofrimento demais. É sofrimento demais. Sofrimento daqui, sofrimento. Alguns nem suportam e cai morto. Alguns nem suportam, a dor é muito forte, andar longe de Deus, porque vai rastejar, sem Jesus rasteja, no pecado rasteja, fora da vontade de Deus rasteja, e não é isso que Jesus preparou para você. Jesus está te chamando para te colocar de pé, com glória a Deus. Jesus, aplaude o nome do Senhor, pode aplaudir. Jesus te chamou para te colocar de pé. Sabe o que significa? Quando o corpo dele estava deitado, Deus levantou ele. É isso que Deus faz com todos aqueles que aceitam ele. Ele tira do túmulo, ele ressuscita, ele coloca de pé, ele coloca a tua família de pé, a tua casa de pé, ele coloca a tua vida econômica de pé, ele coloca tudo, mas levanta a mão. Tudo depende da vida espiritual, tudo depende da sua intimidade. Fala bem alto, tudo depende da pessoa dizer não. Repete a palavra. Não. Tu sabe dizer não? Não. Como é que o maranhense fala não? Tem algum maranhense aí? Logo você, rapaz. Como é que o maranhense fala não? Não. O não do maranhense é diferente? Não. Tem que aprender a dizer não.
Não tem jeito, pessoal, não tem. Eu nunca vi alguém andar no pecado, alguém conhecer, falar. Eu já vi, sabe o quê? A pessoa andar por um tempo. O diabo parece estar igual aquela pipa. Vai mandando linha. Vai mandando linha. O vento vai. Vai mandando linha. Aí a pipa vai. Aí a pipa está lá em cima. Aí tá arrasante. A pipa bonita. Alguém já soltou pipa? Como já soltou pipa? Mas depois, quando começa a puxar, é assim que o diabo faz. Ele dá corda, a pessoa é bem longe de Deus. E está tudo o quê? Está tudo o quê? Está tudo bem. Não estava vindo na igreja, não é dizimista, não está dando pecado, está tudo. Mas quando começar a puxar, ou então quando cortar. Alguém já viu a pipa voando aí? O vento leva, descontrolada para todo lado. Eu quero dizer uma coisa para você, meu glória. Que quando Jesus ressuscitou daquele túmulo, Ele nos entregou tudo. Ele nos entregou a vitória. A vitória sobre a morte, levanta a mão. A vitória sobre o pecado, levanta a mão. Ele nos entregou naquele túmulo vazio. Aquele túmulo vazio, Ele entregou a cura, Ele entregou a salvação. Ele nos introduz novamente no jardim do Éden. Ele te colocou novamente lá. Diga glória a Deus. Você tem direito a ter uma vida abençoada, como foi a vida de Adão e Eva, lá no princípio. Você tem direito. Dê uma salva de palmas. Quem crê, levanta a sua mão. Você crê, igreja? Então o diabo foi derrotado. Agora está na tua mão. E você rejeitar. E você não aceitar. E você dizer assim, basta. Diga glória a Deus. Basta. Se Jesus venceu a morte, venceu o pecado, por que eu estou assim? Por que eu estou vivendo assim? Por que eu estou vivendo desse jeito? Eu não aceito. Não aceito. Eu aceitei Jesus. Eu tenho direito ao paraíso. Eu tenho direito a uma vida abençoada. Eu tenho direito a uma família abençoada. Eu não aceito o diabo me atormentar mais. Ele venceu a depressão. Ele venceu a morte. Ele venceu tudo naquela cruz. E hoje eu quero clamar a Deus. Hoje eu quero invocar a Deus em seu favor. Porque Ele vai mudar a história da sua vida. Quem crê, balança a tua mão. Ele vai mudar a história da sua vida. Dê uma salva de palmas.